Seja muito bem-vindo ao nosso quadro com artigos. É um quadro que eu gosto muito, que eu compartilho com vocês as fontes de onde eu tiro as minhas palestras, meus seminários, etc. Então, são revistas científicas, materiais, monografias, etc. Então, aqui eu trago alguns para compartilhar com vocês. Vocês vão, à medida que eu for compartilhando, vocês vão ver, essa referência está naquela palestra, naquele seminário, etc. Por quê? Porque normalmente são palestras com público heterogêneo em que eu não posso aprofundar detalhes. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês a origem de muitas dessas teses e colocações, tá? Bom, o artigo que eu quero compartilhar com vocês hoje, ele é muito interessante, porque ele junta vários aspectos. Quando a gente fala sobre psicologia, o quanto o estudo da psicologia avançou, como a gente pode analisar o comportamento, e inclusive, inúmeros são os livros sobre como influenciar pessoas na conversa, como ler isso, como fazer aquilo, como vender, gatilhos mentais, isso, e inúmeras, muito grande o volume de livros e coisas sobre esse assunto. Se você botar na internet gatilhos mentais, você vai ter centenas de conteúdos, os mais variados. Por quê? Porque inúmeras pesquisas têm demonstrado que nós não usamos o nosso livre-arbítrio tanto quanto deveríamos. Que nós vamos nos deixando influenciar por fatores externos. A tal ponto que podemos afirmar hoje em dia que em muitos casos vocês são totalmente dirigidos. Se você é espírita, você já deve ter ouvido falar da pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam sua vida? A resposta: sim. De tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. E as pessoas ficam achando que é algo sobrenatural, que são os obsessores, que eles têm superpoderes, etc. E dirigem você como se fosse uma marionete, um fantoche, etc. Não. Isso é uma consequência natural do que acontece aqui. Normalmente, você está sendo dirigido e não por pessoas mortas, por pessoas que estão a quilômetros de distância, que definem o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai gostar, coisas desse tipo. Isso não é bem assim, mais do que você imagina. Agora, todas as pessoas respondem da mesma maneira? Não. Qual é o diferencial? O diferencial é algo que está também no Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Sim, você fala isso em muitas palestras. E eu normalmente cito uma série de experimentos e pesquisas que foram realizadas que fundamentam essa colocação. Então essas duas coisas estão ligadas. De ordinário são eles que vos dirigem e a questão da felicidade. Por que eu coloquei essas duas coisas juntas? Tá? Com relação ao autoconhecimento, eu já mostrei várias pesquisas sobre o cérebro, sobre a felicidade, sobre isso, sobre aquilo, alguns artigos fundamentando. A questão são eles que vos dirigem, são outros tipos de experimento. Esse artigo fundamenta bem, ele representa muito bem isso. Eu acho que não citei diretamente em palestras, acho que sim, mas ele liga essas duas coisas. Esse artigo é da American Science, do número, deixa eu ver aqui o número, American Science, edição especial, Melhores Artigos de 2012, é o número 51. Então, esse artigo fala o seguinte, é um artigo sobre segurança pública. É muito interessante, tá? Então, o autor, ele escreve sobre ciência, tecnologia, viagem, etc. É um colaborador da National Geographic. Mas ele é um repórter, né? E ele está citando pesquisas realizadas na área de sociologia, psicologia, tá? E cruzando informações. O título do artigo: a adivinhação de onde ocorrerá um crime. Estilo Minority Report. Em cidades americanas, a tecnologia computadorizada, rica em dados, indica à polícia onde crimes vão ocorrer. O crime diminui e a tecnologia se espalha.
Mas funciona mesmo? Bom, aí você pensa assim, mas você está prevendo, você está dizendo isso e aquilo. Não é exatamente disso que se trata esse trabalho. Não é sobre perfil psicológico, baixa renda, coisas desse tipo. Até porque, mais de uma vez, eu falei para vocês que não há uma relação direta entre criminalidade e pobreza, tá? Porque senão a relação inversa também seria verdadeira. Seria que os ricos são muito mais honestos. A criminalidade, ela existe, a possibilidade de cometer crimes. Então, do que se trata esse artigo e por que ele me chamou a atenção? Há algum tempo eu estudei a questão da influência. Lembra a influência dos espíritos? Que a gente fala sobre os espíritos criarem coisas. As pessoas acreditam que o obsessor faz você fazer coisas. Tanto que diz, é a obsessão. Não. Um obsessor não cria nada que não exista. Ele trabalha as coisas que estão lá. Agora, se você está encarnado, a possibilidade de você dirigir alguém aumenta muito, porque você presta muito menos atenção do que deveria e usa menos o que a gente chama de ação humana, que é a reação pensada, quando você decide fazer alguma coisa e faz. Para você decidir fazer alguma coisa e fazer, primeiro você precisa pensar sobre isso. Quando nós não pensamos normalmente sobre o que fazemos nas nossas ações, nós estamos sujeitos a algo muito comum. Chama-se influência. Espiritual, mas não necessariamente só isso. Nós somos influenciados pelas coisas que estão ao nosso redor. Vou dar um exemplo para vocês, tá? E a pessoa que está sob a ação dessa influência, ela não vai nem entender ou expressar, ela não vai ver que isso aconteceu. Então, esse é um experimento, ele está em vários livros. Roberto, aquele que escreveu As Armas da Persuasão, mas não é o único, que esse é um experimento, na verdade, um experimento de psicologia, tá? Bom, um jovem, bonito, bem apessoado, tá? Em vários pontos, ele vai pedir o telefone de uma jovem. Está na rua e ele vai parar, oferecer uma flor para ela e pedir o telefone. Bom, isso é uma coisa bem atual. Você daria o seu telefone a um estranho na rua? Nos dias de hoje, com a divulgação de crimes, o perigo, etc., normalmente as pessoas se precavêm. Apesar do rapaz ser muito bonito, estar muito bem vestido, havia o quê? Uma negativa geral. Então, a maioria das mulheres diziam não. Muito natural. E, após esse momento, um pesquisador se aproximava e falava que era um experimento, que era uma pesquisa, e pedia se ela poderia responder um questionário. E lá ele perguntava por que é que você negou, e ela daria os motivos. Eles tinham uma lista de motivos no início. E, normalmente, questão de segurança, risco, etc. Tudo muito razoável e pensado, correto? Não, eu também não daria. Um estranho na rua, em qualquer lugar. Então, havia negativa. A maioria negavam. Havia um número de pessoas que aceitavam. E esse número variava de acordo com o horário que isso acontecia, tá? Mas havia um momento em que esse número mudava. A maioria das jovens dava o número. E qual foi o fator que alterou essa matemática, essa avaliação, esses números? Porque são números, estamos falando da maioria, então era uma maioria absoluta. A maioria absoluta das mulheres não estava dando o telefone. Estamos falando na rua, nessa condição aleatória, uma pessoa estranha. A maioria não. A não ser que esse convite fosse feito diante de uma loja específica. Toda vez que esse pedido de telefone era feito diante de uma loja específica, havia uma alteração no número de mulheres que diziam sim. E era um número expressivo. Então, vamos lá, 80% das mulheres negavam o telefone e se o horário ou a localização fosse mais erma, etc., 90% das mulheres negavam. Mas, quando esse pedido de telefone era feito diante de uma loja específica, era o contrário. 80% das mulheres davam o telefone, apenas 30% negavam. E essas mulheres, quando eram inquiridas, você deu o telefone? Elas davam
as justificativas que as outras jovens tinham dado àquelas que aceitavam. Ah, ele era simpático, ele parece bem, né, bem vestido, etc. Que é o motivo que algumas deram, tá? E você não tinha medo? A segurança? Sim, eu pensei, mas eu resolvi arriscar. Pois é, por que se o pedido fosse feito em outro local, ela não se arriscaria? E por que ali, especificamente, ela mudava de ideia? E aí uma das perguntas que era feita era, por acaso, alguma coisa ao redor interferiu na sua decisão? Não, nenhuma delas falou sobre isso. Não. Aí eles questionaram qual era a loja que o rapaz pedia o telefone e as jovens concordavam. Não era de Josmos, imagina, uma floricultura. Quando o pedido de telefone era feito diante de uma floricultura, havia uma mudança na predisposição das jovens de oferecer o telefone. Mas nenhuma delas colocou a loja como a razão da alteração da sua escolha entre dar ou não o telefone. Agora, repetiram o experimento, a pessoa, aqui ele fala também sobre isso, mas ele fala en passant, ele faz a referência aqui, ó, o livro eu esqueci o nome do autor, As Armas da Persuasão, ele cita o experimento, ele descreve bem. Aqui você tem a referência da pesquisa, mas não cita o autor. Eu achei a pesquisa através desse artigo, que no final, lembra que eu gosto muito porque ele dá essas referências bibliográficas. Nenhuma delas relatou a loja, a floricultura, como a razão pela alteração da sua escolha. Mas, depois do experimento ser repetido em diversas circunstâncias, eles chegaram à conclusão que, vamos lá, várias lojas diferentes, letreiros, coisas parecidas, não faziam alteração. Quando o pedido era feito diante de uma floricultura, havia uma mudança do padrão de comportamento. Ou seja, a loja, a apresentação, influenciou a sua decisão. Por que isso aconteceu? O que tem essa loja em específico que faz essa mudança? Por que isso influencia? E nessa questão, nos questionários, você não podia tirar a ilação, por quê? Porque nenhuma delas tinha consciência que a sua decisão foi influenciada por isso. Ou seja, são as chamadas valências subconscientes ou inconscientes. Vários estudos foram realizados, a gente fala sobre propaganda subliminar, sobre interferências de palavras. Ao longo dos estudos da psicologia, nós fomos vendo que nós podemos induzir uma série de situações, tá? De maneira indireta, a pessoa não tem noção. Por exemplo, um experimento muito interessante, ele está no livro Truques da Mente também, mas ele é muito mais antigo. Eu conheci num livro sobre parapsicologia. Então, era uma pessoa que estava analisando, dizendo que muitos paranormais estavam fraudando e técnicas de fraude, e aí ele descreveu uma cena, um experimento. E eu fiz questão de fazer esse experimento, tá? A ideia era a seguinte, você tinha um número de pessoas ali, e eu vou demonstrar que eu sou telepata, que eu sou capaz de ler pensamentos. Tá? E no quadro havia um papel, uma cortina, e atrás havia alguma coisa. Eu vou adivinhar a carta, uma carta do baralho Zener, não tem cruz, isso e aquilo, que você vai escolher. Eu vou ler a sua mente, você vai projetar para mim e eu vou dizer qual carta você escolheu, tá? E aí eu faço a apresentação e no final, para as pessoas pensarem, então vocês escolheram a carta? Ok. Agora envie o pensamento dessa carta para mim, se esforcem, concentrem-se para poder ter a imagem. Aí pegava cada um, a pessoa se concentrava, fazia todo aquele cenário e aí no final, bom, eu captei a mensagem. Então, eu vou demonstrar para vocês um truque de telepatia. E, bom, eu chegava, a carta que você escolheu, dizia para a pessoa, foi essa. E acertei, aí todo mundo acertei. Bom, agora, antes de vocês mostrarem a carta, eu vou demonstrar que, além de telepatia, eu tenho uma outra capacidade paranormal. Eu posso prever o futuro, porque eu desenhei no quadro a carta que vocês iriam tirar antes que isso acontecesse. Então, vocês viram que eu mexi aqui. Aí eu tirava e tinha lá a estrela, que foi o que... Aí todo mundo mostrava, todo mundo escolheu a estrela. Foi paranormalidade? Foi telepatia? Não, não foi. Não foi
paranormalidade, não foi telepatia. O que aconteceu é que eu usei alguns truques para induzir você a escolher a carta que eu queria. Existem formas de você estimular o subconsciente de alguém em uma direção. Então, por exemplo, a maneira com que apontava a carta, o tempo maior, fiz uma série de gestos, usei palavras-chave que levavam você a fazer essa escolha. Então você acha que escolheu espontaneamente, mas na verdade você seguiu uma série de sugestões que eu dei para que você fizesse. Então, isso na verdade era uma ideia de eu demonstrar que a pessoa podia ser enganada, o que ela achava que era verdade não era. Isso é um fato, tá? E não é tão complicado assim se você sabe determinadas linguagens para fazer isso. Então, a influência, usando gatilhos, usando uma série de técnicas, palavras-chave, formas, etc., podem sim moldar suas escolhas, moldar seu direcionamento, coisas que você vai fazer. Isso já são coisas muito conhecidas. Técnicas que se usam em terapia, por exemplo, para induzir a pessoa a falar, para fazer isso, fazer aquilo, até para analisar o conteúdo, analisando o conteúdo verbal. São coisas que a gente conhece há muito tempo. Diante disso, nós podemos, em muitas circunstâncias, prever o comportamento, da mesma maneira que eu disse que vocês iriam escolher aquela carta. Eu podia ter errado? Eventualmente, mas a probabilidade era pequena. Primeiro, as pessoas estavam motivadas, eu estava numa situação de poder, de controle, então dificilmente alguém escolheria uma carta diferente. Não é impossível, mas existe uma proporcionalidade de pessoas que são mais resistentes à sugestão. Quem são essas pessoas? São justamente aquelas pessoas que pensam, que mentalizam, que visualizam os seus objetivos, tá? Na verdade, o artigo aqui é sobre criminalidade. E essas técnicas que eu falei, que foram analisadas, eles criavam relatórios. Por exemplo, como é que a gente faz isso? Você prevê matematicamente qual horário, em que circunstância um tipo de crime vai acontecer. Ah, isso é pura adivinhação? Não. Primeiro você vai alimentar um modelo matemático. Da mesma maneira que o Google oferece para você um vídeo, por quê? Baseado nas suas escolhas anteriores, em palavras que você digitou, em uma série de coisas que você procurou na internet, ele cria um filtro e vai oferecer para você coisas próximas dos seus interesses. Isso não funciona só para vídeo, funciona também para propaganda. Então ele vai selecionar e vai direcionar para você propagandas que tenham maior possibilidade de êxito no seu perfil psicológico. Sim, é um fato. Analisando o quê? As coisas que você faz e que escolhe. As pessoas de posse dessa informação, elas podem criar um cenário que favoreça determinadas escolhas. Então, é o que a gente chama de gatilhos mentais, etc. Mas, com relação à criminalidade, as pessoas têm uma série de pensamentos folclóricos a respeito. Por exemplo, um criminoso nunca volta à cena do crime. Não é verdade. Como é que se analisa isso? Você pega pessoas condenadas, quando você avalia e pesquisa onde elas estiveram, você alimenta o computador com esse padrão de comportamento. Então, na verdade, é justamente o contrário. Eles têm tendência a voltar a locais onde eles tiveram êxito. Então, foi simples de fazer. Eles normalmente fazem exatamente como qualquer comerciante, onde é mais fácil conseguir pessoas parecidas para cometer esse tipo de crime. E eles costumam, sim, repetir modelos nesse sentido. Eles alimentam o computador, esses dados todos. Em que local isso aconteceria? Qual seria o perfil? Em que circunstâncias? Até a temperatura pode definir o tipo de crime que pode acontecer. Então, quando você alimenta um computador com todos esses dados, então você vai pegar sociólogos, você vai pegar psicólogos e vai alimentar com o perfil do tipo de crime, com o tipo de vítima, etc. Mais dados colhidos nos acontecimentos e você vai criar um mapa. Com este mapa, você pode distribuir, por exemplo, o policiamento ostensivo é eficaz para isso? Sim, então vamos fazer isso aqui. Nesse tal lugar, como? Então você pode manejar o seu efetivo policial, por exemplo, de acordo com esses dados. Aí, automaticamente, você vai dizer, não é possível isso, é isso, aquilo. Infelizmente, em todos os testes realizados, houve muito êxito. Uma diminuição significativa, como por exemplo, numa determinada cidade, onde eles foram testar
eu queria saber qual é o processo. Então, o artigo, deixa eu ler aqui para vocês, tá bom? O artigo é a adivinhação de onde ocorrerá um crime em cidades americanas, a tecnologia, e aí ele começa a descrever, né, onde os experimentos foram feitos, qual o nome do projeto. O projeto é Predict Policing 2.0, tá? Quem implementou é um grupo de pesquisa, na verdade, era pesquisa comportamental, não era com relação a crimes. Eles estavam pesquisando a influência de determinadas situações em comportamentos agressivos. E daí, para associar isso à polícia que teria um mapeamento. Então, eles queriam comprovar se o que eles descobriram na pesquisa correspondia à realidade. Então, em laboratório, eles testaram respostas diante de determinados estímulos. Isso aumenta ou isso diminui a agressividade, isso leva à violência, isso não leva à violência, que tipo de padrão, de perfil, etc. Depois deles fazerem essa análise comportamental, eles queriam confirmar se essas hipóteses bateriam com a realidade. E foi aí que eles fizeram uma parceria com a polícia em algumas cidades americanas e algumas europeias para avaliar se o projeto coincidia. Diante disso, eles viram que aquelas informações obtidas em laboratórios batiam. Então, crime de ocasião, a violência doméstica, uma série de fatores. Se, por exemplo, a temperatura, se, por exemplo, o tempo, se determinadas interferências, determinados locais aumentavam ou diminuíam a intensidade desse comportamento. E eles viram que batiam as informações. Aí eles passaram para o segundo ponto. Bom, se dentro da estatística do acontecimento violento está coincidindo com o que nós obtivemos em previsão em laboratório, e se a gente criasse um modelo possível para prever isso? Será que vai bater? É mais ou menos como a física. Então, você estudou um fenômeno físico. Aí você estabelece um modelo para aquele acontecimento. Bom, matematicamente deveria acontecer assim, e você pega o acontecimento e compara com o seu modelo matemático. Não, bateu. Bom, então bateu o modelo matemático. Será que é possível prever esse evento? Então você aplica esse modelo matemático. Se você consegue prever o evento, você transformou aquilo numa teoria e por aí vai. Eles fizeram a mesma coisa com relação ao comportamento, tá? Variáveis que afetavam a escolha de uma resposta violenta. As estatísticas batiam o que se tinha visto em laboratório. Mas para isso ser viável e verdadeiro, você precisa agora, então, muito bem. O modelo foi esse, desenvolvido, bateu com as estatísticas pré-existentes. Então, agora, será possível, usando este modelo, com essas variáveis, prever os acontecimentos? Então, com algumas medidas, alguns ajustes, eles escolheram alguns tipos de crime, tá? Fizeram esse mesmo padrão de estudo, análise. Agora vamos ver. Vamos criar um mapa sobre a probabilidade desse crime acontecer por essas coisas, as variáveis. E aí eles construíram um mapa. E aí a polícia de parceria fazia o seguinte: é possível que aconteça um roubo de casa em tal local. Isso está aqui no artigo, né? Eles previram o tipo de casa, o tipo de local, etc. E o tipo de perfil de pessoa que faria isso. Então os policiais vão procurar esse tipo de suspeito nessa situação. E o que aconteceu? Realmente, a previsão se coincidiu e houve uma diminuição drástica de roubos de casa naquele local onde esse tipo de comportamento da polícia foi implantado. Uma outra situação, numa cidade, o número de mulheres que haviam sido estupradas num determinado horário da noite, quando elas iam telefonar, e fizeram todo o perfil. Bom, que sugestão nós damos para mudar essa estatística? Vamos falar com que os telefones sejam instalados. Aí eles deram várias coisas que eles deveriam fazer para mudar o perfil do local onde normalmente o crime acontecia. E aí essa atitude foi implementada. O que aconteceu? A estatística se alterou drasticamente. O número de estupros naquela região, naquela localidade, caiu drasticamente depois que aquelas medidas foram implementadas. Demonstrando o quê? Que as influências externas, que as situações previstas em laboratório com relação ao comportamento agressivo se concretizaram. Então, diante disso, nós podemos
movendo e alterando o ambiente que promove esse tipo de crime, alterar essa incidência. Ou seja, conhecimento aplicado à prática e sendo útil. É dizer assim, isso já existe? Sim, está bem adiantado os estudos, tem programas de computador para fazer esse tipo de análise. E por que é que nós não temos isso em todas as cidades? Bom, não é um problema tecnológico. Como eu já disse anteriormente, em muitas palestras, em muitas situações, o nosso problema hoje não é tecnologia, não é com relação à informação, aprendizado ou conhecimento. Nós temos hoje conhecimento para reverter uma série de mazelas da nossa humanidade, da nossa vida. O nosso problema é moral. Então, quando nós tivermos um real interesse, e quando eu digo real interesse, é todas as pessoas, em alterar essa realidade, ela o fará rapidamente. Por quê? Quando nós valorizamos muito mais um lucro imediato do que um investimento a longo prazo em qualidade de vida, nós vamos lidar com uma série de consequências. Nós podemos reverter muita coisa, mas nossas motivações ainda estão centradas em orgulho, inveja, vaidade, ciúme, todas essas mazelas que nos impedem de ver além das aparências, apesar das aparências, para a realidade intrínseca das coisas. Então, ainda presos nisso, nós não pensamos no que seria melhor, e sim no que me fará parecer bem. Então, diante disso, muitas coisas que poderiam ser feitas não são. E nós continuamos presos nesse círculo de autodestruição mesmo. E, por exemplo, isso daqui. Aí a pessoa vai dizer, mas, por exemplo, o preconceito não é uma questão de preconceito. Até porque o ser humano, propriamente dito, não vai poder fazer essa análise. Isso é feito em computador. Você apenas vai alimentar os modelos de algoritmo com os dados que se obtém da realidade. Então, onde acontece, com temperatura. E aí você vai notar que isso coincide com uma grande parte de pessoas. Por quê? Você está dizendo que tal pessoa fará isso? Não. Estou dizendo que nós nos deixamos influenciar pelo que está ao nosso redor, pelo que assistimos na televisão, pelas palavras que as pessoas usam, muito mais do que deveríamos. Qual é a alternativa para não sermos tão suscetíveis à influência do meio ambiente? A pessoa dizer, você é assim e você acreditar. A pessoa diz alguma coisa e você aceita. Você aceita muito mais influências negativas do que positivas. Você acredita mais que não vai dar certo do que a possibilidade de dar certo. Por que isso acontece? E como é que nós podemos fazer para reverter isso? O que acontece é um fato. E esse estudo aqui, e vários que são citados, demonstram isso. Eu gostei porque ele fala de criminalidade, é uma coisa que interessa a todo mundo. Eu não li o artigo aqui, vale a pena você conhecer. Mas o que é que existe por trás? O que é que me interessou? Os centros de pesquisa e de onde eles tiraram essas informações. Por exemplo, a temperatura afeta a agressividade? Sim. Se você pensar bem, é simples, é fácil de entender. Horário, situação, palavras, uma série de acontecimentos, por exemplo, determinadas datas favorecem uma coisa e outra. O número de suicídios aumenta muito nas festas. Então, da mesma maneira que muitas pessoas se tornam altruístas, muitas pessoas ajudam mais na época de Natal, doam muito mais, é também um fato que o número de suicídios se eleva muito nessa época. É por causa de Jesus? Não. A presença de Jesus, esse pensamento, o Natal, etc., faz com que as pessoas doem mais nessa época, colaborem, prestem auxílio. É muito mais fácil, por exemplo, você conseguir um auxílio com a instituição nessas datas. Por que o suicídio aumenta? Porque é também o momento em que as famílias se encontram. É quando a solidão fica mais evidente. Então, uma campanha de prevenção, algumas técnicas para fazer, por exemplo, é muito comum você ir para sua casa e não vamos ter atividades nessa época. É justamente o momento de você ter algumas festas públicas. É o dia de estar com os seus. Pois é, e aqueles que não têm os seus? Então, uma das técnicas que em algumas cidades se implementou para diminuir a taxa de suicídio
com eficiência foi realizar festas públicas. Então, algumas cidades fizeram festas para reunir famílias na praça. Então, colocavam alimentos, etc., faziam preces, faziam uma série de coisas em praça aberto, não em ambientes fechados. Aberto. O que aconteceu? Quando eles passaram a ter uma festividade natalina mais homogênea, onde não havia aqueles núcleos familiares assim, que faziam um grupo grande e com cantos, etc., misturando, houve uma diminuição acentuada do suicídio. Por quê? Porque enquanto todos estão fechados em suas casas com suas famílias, eles não têm para onde ir. Os bares se fecham, muitas coisas se fecham, não há muita saída. É quando a ideia de suicídio cresce muito. Então, locais que implementaram festas públicas, com bastante intensidade nessas ocasiões, tiveram uma grande diminuição da taxa de suicídios. É o quê? É uma prevenção baseada numa análise estatística e na observação dos fatos. Então, diante desse conhecimento, nós podemos mudar a realidade? Sim. O que adianta você saber tanta coisa se você não utiliza isso a seu favor? Então, o que me chamou a atenção no artigo foi o seguinte: eles pegaram várias pesquisas de sociologia, de psicologia, de análise comportamental e aplicaram no dia a dia, na prática, em delegacias de polícia, tipo um programa. Então, havia uma sala onde havia vários nerds, com computadores, e os policiais iam dar as variáveis. Isso, aquilo outro, e eles iam alimentar um computador e criaram um mapa. E eles usariam o mapa para, estrategicamente, distribuir os policiais, fazer as rondas, etc. E depois iriam comparar os resultados da criminalidade antes desse ajuste e após esse ajuste. E o que é que eu achei maravilhoso? É isso aqui, olha só. Vou mostrar para vocês esse gráfico, tá? Anos de queda. Os fatores que levam ao crime são múltiplos e complexos. Rastrear índices criminais até suas causas primárias continua uma tarefa desafiadora. Ainda assim, há evidências que estratégias preditivas, como o sistema Blue Crush de Memphis, lembra que eu falei dos vários sobre, ajudam a reduzir a criminalidade. Desde 2006, quando o Blue Crush foi criado, Memphis mostra quedas mais acentuadas nas taxas de crime contra o patrimônio e de agressão em comparação com as demais regiões. Então, olha esse gráfico do declínio da criminalidade nos Estados Unidos em Memphis, durante a implantação do programa. Então, índice de crimes violentos, índice de crimes contra o patrimônio e as alterações. Olha, isso é acima de dúvida. Então, de 2006 a 2010, você tem alteração. Então, 2006 e quando o programa começou a ser implantado, essa queda, e quando o programa estava em plena atuação, em 2010. Gente, é incrível. Então, nós podemos sim utilizar esses recursos para alterar o que existe ao nosso redor. Mas isso não serve só para criminalidade. Por que eu gosto de usar isso aqui? Porque quando eu falo que você ter objetivos claros, que você pensar a respeito do que quer fazer e não somente ser reativo, que você precisa visualizar, planejar, ter objetivos claramente traçados, ajuda você, a pessoa, isso é muito interessante, muito bonito, autoajuda, etc. Mas aí quando você pega esses estudos de psicologia, essas análises, aplicadas a algo bem real e estatístico, como criminalidade, você vê o sucesso. Então, quando eu digo a você que você pode mudar, se quiser, que você pode mudar a sua vida, nós estamos falando isso baseado em pesquisa, baseado em análise, baseado em fatos que foram documentados, pesquisados e formulados como teses científicas extremamente úteis quando nós realmente a aplicamos em nossa vida. Então, vale a pena você ler esse artigo e fazer a leitura que eu fiz, que essas técnicas de análise comportamental podem sim mudar em termos macro, mas são ainda mais eficientes em termos individuais. Então, espero ter sido útil. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever.
clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.